Paz do Senhor. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Segundo Coríntios 10. Versículo 4. Levou. Obrigada, pastor. 2 Coríntios, capítulo 10, e versículo 4 ao 6, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Queridos, Deus é poderoso para destruir fortalezas e anular sofismas. O que é uma fortaleza? Você sabe o que é uma fortaleza? Fortaleza é algo que você não tem mais domínio sobre ela. Às vezes alguma situação da nossa vida, às vezes é um sentimento, alguma situação que vai gerando e criando uma fortaleza. É algo que você não tem mais domínio sobre ela. E o que é sofisma? Sofisma é um argumento que parece correto, mas é enganoso. Então nós precisamos entender, queridos, o que a palavra diz. Porque as armas da nossa milícia, o que é milícia? Guerras. As armas da nossa guerra não são carnais, mas são o quê? Poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Queridos, o alvo do inimigo é introduzir na nossa vida fortalezas. É igual você passar em frente a um lote vazio. Aí no outro dia você vai passar lá, vai ver um prédio? Não. Primeiro vai haver o quê? A escavação. Depois vai fazer toda ali a base. Depois vai levantar colunas. Depois vai fazer o prédio. Você não vai passar ali um dia e ver o terreno, no outro dia ver o prédio. Assim é uma fortaleza na nossa vida. Não é da noite para o dia que ela se instala. É aos poucos. Um pensamento aqui, uma situação ali, um sentimento, que nós vamos o quê? Criando um sofisma, que é um argumento que parece correto, mas é enganoso. E aí quando a gente menos percebe, já criou uma fortaleza. Só que nós precisamos entender que essa guerra não é exterior. Essa guerra é interior. Sabe qual é o nosso problema, queridos? Que às vezes nós olhamos para as guerras que estão do lado de fora e nós esquecemos das guerras interiores que precisamos encarar. Às vezes há guerras dentro de nós
que nós nunca encaramos, que gerou uma fortaleza, e nós estamos achando normal. Tem muitas pessoas vivendo a fortaleza. Como eu disse, uma fortaleza não é algo que aparece de um dia para o outro. Tudo começa com um dardo que é lançado pelo inimigo. Queridos, o inimigo, ele nos conhece. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe como nos pegar. Ele sabe como armar uma armadilha para nós vivermos aprisionados com uma fortaleza. De repente é um pensamento, uma atitude contrária à palavra de Deus, mas que eu aceito. E quando eu aceito, eu permito que uma fortaleza se instala na minha vida. Queridos, tem muita gente vivendo medo, o pânico. Assim, no início que começou a pandemia, eu fiquei sabendo de um irmão lá no estado do Pará, de uma igreja que eu já ministrei lá, que ele morreu de medo. Porque assim que começou, ele se trancou dentro de casa e começou a entrar em pânico. Porque primeiro ele começou vendo todos os jornais, ele tirava de um jornal, colocava no outro. E começou a dar tanto medo nele, que ele morreu de medo. Não foi com Covid, ele morreu de medo, de pânico. Assim como também eu conheço pessoas que desde que começou a pandemia, nunca mais voltou para a igreja. Se você não conhece alguém assim, eu conheço. Às vezes eu nem sei se as lives é algo tão bom para esses. Porque a live, querida, é para alcançar pessoas que não podem ir à igreja. Não é para alcançar aqueles que não querem congregar. Porque tem pessoas que agora ele achou um argumento. Se ele já tinha um problema em congregar, ele agora achou uma base para ele não congregar mais. Sabe o que é isso? Um sofisma. Uma mentira de Satanás. E com isso eu tenho visto muitas pessoas morrendo espiritualmente. Muitos que já caíram da fé, perderam a fé. E muitos fracos e doentes. Eu não estou falando de nós sermos inconsequentes. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de nós entendermos este tempo. Nós precisamos entender, queridos, que a guerra da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Eu que preciso desejar mais dele. Quando iniciou a pandemia, que teve que fechar todas as igrejas, eu quero te confessar que eu vivi o pior tempo da minha vida. Que eu não podia sair de casa para congregar. Foi uma guerra para mim. Porque por mais que eu buscava Deus lá na minha casa, queridos, não é a mesma coisa. Não adianta você vir com argumento e falar que é a mesma coisa para mim, porque não é.
Eu já estava ficando fraca. Tinha dia que eu chorava e pedia: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque, querido, nós precisamos disso aqui, ó. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes, só do irmão te cumprimentar. Nós precisamos estar em unidade, juntos, buscando a Deus. Mas muitas pessoas vivendo medo. Muitos ficando doentes. A doença do medo. O medo do amanhã. O medo do que vai acontecer. Tem gente que dorme, mas não descansa. Tem gente vivendo infeliz. Não tem desfrutado do que Deus tem te dado. Não tem desfrutado da sua casa, da sua família. Querido, desfrute da tua casa. Desfrute daquilo que Deus te deu, da tua família. Olha o que diz lá em Mateus 6 e 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Muitas pessoas vivendo a ansiedade. Será que a ansiedade tem tomado conta da tua vida? Tem gente que ele não vive o hoje, ele vive o amanhã. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha vida? Preocupado se vai ganhar dinheiro ou não. Não andeis ansiosos, queridos. Olha o que a Bíblia diz. É o teu Pai, aquele que cuida de nós. E aqui ele diz: não andeis ansiosos por nada. Se ele cuida das aves, que nem semeiam, ele não vai cuidar de nós? Às vezes nós falamos que confiamos nele, mas quando nós temos uma reação de ansiedade, a ansiedade, queridos, é a falta de confiança em Deus. Às vezes é difícil para nós aceitar isso. Mas a ansiedade é isso. Às vezes nós não acreditamos como nós até falamos. Porque na hora do vamos ver mesmo é que nós vamos provar quem verdadeiramente nós somos. Se nós confiamos de fato naquele que escreve os nossos dias, aquele que cuida de nós, será que nós confiamos mesmo nele? Será que a nossa vida realmente é dele? Se a nossa vida é dele, queridos, tudo está nas mãos dele. É ele que sabe o que é melhor para mim. Não vamos viver a ansiedade.
Não vamos deixar que a ansiedade venha nos fazer ficar doente ou até nos matar. Quantas pessoas morrendo do coração, pessoas jovens, sem problema nenhum de saúde. Mas sabe por quê? Ansiedade. Precisamos correr para Jesus. Entender que a guerra não é carnal. Que nós precisamos entender é o nosso lugar nele. Há um lugar de descanso nele. Será que você tem habitado neste lugar de descanso? Será que você tem descansado nele? Como eu disse, tem gente que deita, mas não descansa. Quando Paulo e Silas estavam presos, sendo açoitados, mas a alma deles era livre. Ah, querido, eu acho linda essa passagem. Porque eles entenderam, eles entraram em um lugar em Deus. Só por isso que eles adoravam. Enquanto eles podiam ser até mortos. Porque eles estavam correndo risco de vida. Mas eles descansaram em Deus. Tinha um lugar em Deus ali que eles estavam. Eles entenderam que o Senhor é Espírito. E aonde há o Espírito do Senhor, aí há o quê? A liberdade. Querido, Deus nos fez para ser livre. Mas às vezes nós vivemos aprisionados. Tantas coisas aprisionando. Nós precisamos ser livres, entender que nós precisamos dessa liberdade no Senhor. Todas as vezes que o inferno armava uma armadilha para Paulo, ele saía. O inferno armava outra armadilha, ele saía. Porque ele entendeu o lugar dele em Deus. Mas a fortaleza, ela é assim, queridos. Ela não começa da noite para o dia. Mas isso não é para nós. Nós precisamos tirar essas fortalezas da nossa vida. Fortalezas que se instalaram em nós e nos fazem refém. Muitas pessoas não vivem mais por causa dessas fortalezas. Aí tem outras pessoas que ela diz assim: eu sou irado assim, porque eu sou sanguíneo. Eu puxei meu pai, eu puxei a minha mãe, por isso que eu sou irado. Sabe o que é isso? Sofisma. Um argumento que parece correto, mas é enganoso. Nós não podemos ficar, querido, deixar que essas fortalezas instalem em nós e temos esses argumentos. Nós precisamos correr para Jesus, não achar normal sermos assim. Nós precisamos ter o bom perfume de Jesus. O bom perfume dele aonde entra. Em todo ambiente que ele entra, ele muda ambientes. Será que você tem mudado ambientes? Na sua casa, no seu trabalho, na rua, aonde você chegar, você foi chamado para mudar ambientes. É só em Deus, queridos. É só vivendo nele que nós vamos conseguir mudar ambientes. Chegou alguém perto de você triste, não vai continuar triste.
Chegou alguém perto de você doente, você vai orar, e a cura de Deus virá. Às vezes nós não temos ânimo nem para orar para alguém que está doente. Às vezes nós queremos transferir para outras pessoas orar. Vamos, queridos, quando nós chegarmos a alguém perto de nós, nós nos preocuparmos em ser um agente do milagre do Senhor. Deus nos fez para ser um agente do milagre dele. E é aonde Deus nos colocar, nós vamos ser agente do milagre dele. Mas nós precisamos nos preocupar com isso. Às vezes fortaleza vai se instalando em nós, e às vezes nós falamos assim: ah, fulano lá da igreja não gosta de mim, ah, aquele irmão não gosta de mim, aquela irmã não gosta de mim, não vai com a minha cara. Aí o diabo, sabendo disso, ele vai criar sempre uma situação para você achar mesmo que o irmão, que a irmã não gosta de você. Eu já vi pessoas falar para mim assim: não, eu li até o lábio da irmã fulana. A irmã estava falando, era de mim. Eu até, se alguém estiver falando de mim do meu lado, eu acho que está falando bem ainda. Eu me preocupo com isso. Eu não fico imaginando se alguém está falando de mim ou não. Queridos, isso vai gerando uma fortaleza na mente. E as pessoas às vezes pedem as bênçãos de Deus, as promessas de Deus por causa disso. Impedem de avançar, impedem de crescer, impedem de viver o melhor de Deus. Fortalezas. Quem aqui quer ser livre de fortalezas? Muitos vivendo pecados de estimação. Sabe aquele pecado que já virou uma fortaleza? E você está achando normal? Sabe aquela mentira? Assim como na escola dominical hoje foi falado. Aliás, você precisa vir para a escola dominical, viu? Como é bom aprender, gente. Eu fico maravilhada. Eu sento lá, eu fico vendo o quanto Deus, o quanto o corpo de Cristo é lindo. Eu acho isso maravilhoso. Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é braço, um é pé, outro é pescoço. Mas a junção do corpo é maravilhoso. Eu fico olhando os irmãos ensinar, eu acho lindo, porque eu não sei ensinar, gente. Uma vez tentaram colocar eu na escola dominical lá em Goiânia, não deu muito certo não. Falei, gente, não faz isso, meu negócio é só pregar. Aí colocaram eu numa classe lá de novos crentes, para discipular eles. O que acontecia? Terminava a escola dominical, nós estávamos lá tudo jogado no chão chorando. A escola dominical terminava e nós estávamos lá charamanais. Eu falei, gente, eu falei que eu não sirvo para ensinar. O negócio é outro. Mas eu acho lindo isso, o corpo de Cristo. Porque uns foi feito para ensinar. Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé. Mas ninguém é inútil. Ninguém é maior e ninguém é menor. Somos todos iguais. Cada um serve de um jeito. Então, na escola dominical hoje foi falado sobre isso. Sobre aquela mentira, sabe? Gente que ele mente tanto que ele vai acreditando na mentira dele. Queridos, eu conheço pessoas assim, infelizmente.
Eu estou falando de cristão que não dá conta de abandonar. A mentira se tornou uma fortaleza na vida da pessoa. Ela não dá tudo o que vai falar, ela tem que mentir. Se ela vai contar uma coisa, ela tem que aumentar. Tudo mente. Precisamos ser livres disso, que não vamos encarar isso com naturalidade. Se existe essa fortaleza na tua vida, coloca um fim nela hoje. Mas você precisa reconhecer que tem ela. Aí tem outros que ele mente para não ofender. Para que isso? Mentir para não, para o outro não te rejeitar. Não precisamos mentir para nada, queridos. Quem é o pai da mentira? Se nós mentimos, nós somos filhos de quem? A questão é que nós não queremos isso. Nós não queremos entender dessa forma. Às vezes nós achamos natural a mentira. E não é, queridos. Ela se torna um vício. Vício da mentira. Outros estão viciados na pornografia. Quantos cristãos viciados na pornografia? Neste tempo, então, aonde muitos estão ficando em casa, tem vivido isso, essa escravidão. Mas hoje é o dia de você ser livre. Deus te chamou para liberdade. É liberdade, queridos. Quantas pessoas com essas fortalezas não conseguem sair? Porque quem vicia em pornografia, vicia em outras coisas também. Porque um abismo chama outro abismo. Agora deixa eu te falar, ninguém dorme santo e acorda um profano. É dia após dia, viu? É uma coisa pequenininha que você vai achando normal. Aí depois aquilo não vai te satisfazer mais, você quer mais. E assim, muitas pessoas estão se tornando viciados, igual droga na pornografia. Eu estou falando com conhecimento de causa. Quantas pessoas eu já ouvi. E não é só homens, mulheres também, viu? Mulheres que às vezes já me ligaram e pedindo ajuda. E chorando e falando, eu não consigo abandonar esse vício. É triste, queridos. E detalhe, não é nem porque é solteira não, mulher casada, homem casado, que abandona sua esposa e vai para a pornografia. Porque não é, eu sempre digo isso, não é o casamento que vai nos fazer viver em santidade, não. Se você não conseguir viver em santidade, solteiro, não é o casamento. Que aí tem aqueles que têm um argumento, né? Não, sabe, Deus entende. É porque, né, eu não tenho mulher, porque eu sou solteiro. Não é nada disso, não. É porque virou uma fortaleza, meu irmão. Agora você precisa querer destruir essa fortaleza. Você precisa querer chegar mais perto de Jesus. Você precisa ter temor de Deus. Porque se o pecado não te causa nada, querido, tem algo errado. Se o pecado não te causa tristeza.
Eu não estou falando que eu sou santa, não. Mas o pecado dele me causa tristeza, dor. Já teve situações na minha vida, queridos, que eu errei, eu falhei, mas eu chorava aos pés de Jesus. Falava: Senhor, me muda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, arranca isso de mim. Queridos, não tem como Ele não vir. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não rejeita. Agora, o que Ele não dá conta é de hipocrisia. Nós precisamos é chorar aos pés dEle. Muitas pessoas vivendo esse abismo. E aí muitos, além de estarem em fortalezas, estão também com sofismas. Vamos abandonar isso, queridos. Porque as fortalezas na nossa vida nos impedem de ter autoridade. Às vezes muitas pessoas não entendem por que perdeu a autoridade. Porque estão vivendo debaixo de fortalezas. Porque quando nós pecamos, nós perdemos a autoridade. E tem coisas, querido, que perdemos quando pecamos que não teremos mais de volta. Davi mesmo, quando pecou, ele perdeu o quê? O trono. O trono dele foi recuperado, foi restituído. Mas o filho dele morreu. Tem consequência do pecado na nossa vida, que traz consequências irreversíveis. Principalmente de algo que nós começamos a plantar para a nossa geração. Tem coisas terríveis, queridos. Nós precisamos nos preocupar com o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Eu sempre gosto de frisar isso. Que se hoje eu sou uma pastora, não é porque eu quis, né? Foi porque eu recebi um legado dos meus pais. Porque enquanto eu não estava querendo nada com Deus, eles estavam lá plantando, vivendo a vida com Deus, orando todos os dias por mim. Será que nós temos preocupado com isso? Uma vida de oração? Porque uma vida de oração, queridos, é uma plantação, é um legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Hoje meu pai já partiu para a eternidade, mas a lembrança que eu tenho dele, todos os dias quando eu acordo para orar, eu tenho essa lembrança dele orando de madrugada. Ele não deixou bens para nós materiais, ele não deixou fazenda, ele não deixou dinheiro, ele não deixou carro, mas ele deixou um legado de uma vida com Deus, que Satanás não tem como roubar de mim. Esse é o legado que você tem que deixar para os seus filhos. E às vezes nós estamos preocupando apenas em deixar herança materiais. Mas a maior herança, queridos, é uma vida com Deus. É quem verdadeiramente nós somos. É quando os nossos filhos vê situações na nossa vida que nós poderíamos brigar, difamar, enfiar até o dedo na cara de alguém, mas não. Eles vão ver em nós alguém que realmente serve a Deus.
alguém que realmente segue Jesus. Porque eu sempre digo que ser crente é fácil, não te custa nada. Mas ser um discípulo de Jesus vai custar a nossa vida, vai custar o nosso tempo, vai custar as nossas lágrimas, vai custar tudo que nós temos. Será que você quer ser um discípulo dele? Porque o que eu mais quero, queridos, é ser uma discípula dele. Essa é a minha preocupação, em seguir Jesus. Não deixe que essas fortalezas se instalem na sua vida. Não deixe que você perca a autoridade. Você quer resgatar a autoridade? Coloque a sua vida no controle do Espírito Santo. Coloque as áreas de dificuldade da sua vida no controle do Espírito Santo. Coloque nas mãos dele as áreas da sua vida que você perdeu o controle. Tem alguma área da sua vida que você perdeu o controle? Qual é a área da sua vida que você perdeu o controle? Talvez é a área financeira. Talvez é a área espiritual. Talvez é as suas emoções. Talvez é o seu casamento. Talvez tantas fortalezas tenham se instalado na sua vida. E você está achando natural. Mas lá em 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, queridos, eu penso como Cristo. Isso também foi falado hoje na escola dominical. Que quando você tem a Bíblia como bússola da sua vida, quando você é um cristão que lê a Bíblia, Satanás não vai te enganar facilmente. Porque se você lê esse versículo, você vai refletir, vai pensar, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou com esse pensamento? Se eu tenho a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu posso pensar como Cristo. E se eu pensar como Cristo, as minhas atitudes vão ser diferentes. Queridos, por isso que eu sou uma pessoa que mais acredita nas pessoas. Pode ser quem for, chegar para mim, não, pastor, olha, quem sou eu? Eu não tenho condições de chegar nesse lugar. Olha, eu não sirvo para nada. Serve. Porque eu olho para as pessoas, eu não consigo enxergar como elas estão agora, mas como elas poderão estar lá na frente. Eu olho para todos vocês aqui, eu vejo potenciais de homens e mulheres de Deus que farão a diferença. Porque eu sou resultado disso, queridos. Se Deus fez em mim, se Deus me transformou, se Deus mudou minha vida, mudou a minha fala, mudou minha mente, se Ele fez isso em mim, Ele não pode fazer em você? Ele pode. Eu lembro de quando eu vim aqui naquele chá de mulheres, né, irmã Eliane? Que a irmã Eliane lá na frente, acho que era o primeiro culto, né, que você estava dirigindo, foi? E ela falou, ai, eu estou aqui tremendo, gente. Depois já estava pregando. É isso que Deus faz. Quando eu via os vídeos dela, eu ficava maravilhada. Falava, Senhor, é isso que o Senhor faz. Por isso que eu olho para as pessoas, eu vejo em cada um potenciais.
Talvez algo que nem você está enxergando. Mas cada uma aqui, Deus te escolheu para algo. Só basta você dar um passo. Então entenda isso, queridos. Você tem a mente de Cristo. E para terminar, eu quero falar aqui, quando Moisés escolheu 12 espias para espiar a terra. Mas uma fortaleza se instalou em 10. Olha o que está escrito lá em Números 13, 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Queridos, eles só viram problema. Mas 2 pessoas enxergaram diferente. Muitos colocaram na cabeça aquilo que Deus disse que era mentira. Eles não entenderam. O inimigo começou a instalar no meio deles o quê? Covardia, medo, timidez. O objetivo era um só: comprovar que a terra era boa. Mas o que eles viram? Só dificuldade. Já viu aquelas pessoas que só enxergam o problema? Antes dela chegar, elas já vê o problema. Elas nem viram ainda, elas vê um problema, uma dificuldade. Ah, sabe, acho que não vai dar certo. Não, olha, tem isso, aquilo. É o que aconteceu com eles. Não era para eles ver gigante nenhum, não. Era para eles só ir lá comprovar que a terra era boa. Mas o espírito do medo, da covardia, da timidez entraram neles. Eles só enxergaram as dificuldades. Mas 2 dos 12 não aceitaram isso. E olha aqui, que está em Números 13 e 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Cadê os Caleb aqui? É nós, queridos. Não vamos deixar que fortalezas instalem na nossa vida, não. Porque na mente de Josué e Caleb havia a verdade de Deus. É a verdade de Deus que tem que estar sobre nós. Não fortalezas. Mas na mente de 10, haviam fortalezas dizendo: não adianta. Não adianta. Mas olha o que acontece com aquele que pensa como Cristo. Número 14 e 24. Olha o que diz: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá.
Ah, queridos, eu fico maravilhada quando eu vejo coisas assim. Eu sou desse tipo aqui, ó. Aliás, eu gosto de gente difícil. Sempre quando todo lugar que eu estava, eu gostava, eu começava a enxergar aqueles que ninguém olhava para eles, aqueles difíceis, tribulosos. Falava, dá que eu quero. Eu gosto desses desafios. Porque essas pessoas difíceis, querido, quando elas são trabalhadas, moldadas, são os que mais dão frutos. Porque eu acredito, queridos, eu acredito naquele que é meu Pai, aquele que me transformou, é aquele que pode transformar você também, é aquele que pode mudar a sua história. Talvez hoje você é um desacreditado, ninguém acredita em você, talvez você é um mentiroso, não tem nem credibilidade. Mas Deus vai fazer de você uma pessoa diferenciada. Porque é esse Deus que eu acredito, queridos. Será que você pode entender isso aqui que eu acabei de ler? Será que você tem vivido a ansiedade? Será que você nem tem vivido hoje, só o amanhã? Preocupado com o amanhã? Queridos, o amanhã não nos pertence. O coração do homem faz planos, mas é o Senhor que estabelece. Vamos confiar nele. Vamos de fato confiar nele. Você não precisa viver assim. Você pode viver uma vida de liberdade. Deus te chamou para ser livre. Enquanto eles vão cantar, nós vamos orar. E você vai colocar a tua vida diante do Senhor. Haralabashuri alabashu viralabashura lamanaha. Hiaralamanashu iralabasura lamahai. Uma chance igual a essa, talvez Ele te chama. Ele te chama para mais perto dele. quero estar em tua presença. Talvez é a última vez. A última vez. Talvez é a sua última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Chore na presença dele. Tiver que humilhar, Humilhe na presença dele. assim eu farei. Me dá mais uma chance. Sim, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero Mata a tua carne. minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero Diz pra ele. nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu queria agora, neste momento, convidar você
você que reconhece que tem uma fortaleza na tua vida. Eu quero que você saia do teu lugar. Talvez é um pensamento, talvez é um medo, uma ansiedade, uma situação. Eu quero que você saia do seu lugar, querido, e venha aqui que nós vamos orar por você. Não tenha vergonha, porque quando nós saímos do nosso lugar e viemos aqui, eu estou dizendo para o inferno: eu quero ser livre. Então saia do seu lugar agora. Você tem essa oportunidade. Enquanto eles vão estar cantando, mais uma vez, saia do seu lugar e vem aqui. Ora labachura lamanachura labachura lamanaha. Ara labachura labachura lamanahai. Uma chance igual a essa. Talvez é a sua última chance. Saia do seu lugar e vem aqui. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos profetizar que descerá sobre ti o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Quando o Espírito vem, as coisas mudam. Aleluia. Enquanto eles estão orando. Aleluia. Aleluia. Receba em nome de Jesus. E será sobre ti o Espírito Santo, Vem mesmo, Espírito, vem sobre a tua igreja. e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo, Oh, aleluia. e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo Glória. Aleluia. tua alma viverá, teu espírito Aleluia. renovará, Espírito, e no vai teu soprando corpo vida. tudo novo Aleluia. Aleluia. descerá sobre ti o Espírito Santo, Aleluia. e o poder Altíssimo te envolverá. Desce mesmo, Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo,
Aleluia. E o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Aleluia. E chorarás, Glória a Deus. e saltarás Alabachuri, bianda, de alabahá. alegria. Alabachuri, bahá. E chorarás, Aleluia. e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem nos guiar, Senhor. Vem Espírito Santo restaurar. Aleluia. Vem Espírito Santo visitar. Aleluia. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E no teu corpo tudo novo se fará. Aleluia. Alabachuri, bianda, alabahá. Oh, aleluia. Deus está agindo em nosso meio, irmãos. Deus está mudando o rumo das coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o ano do renovo, de novas coisas, de novas experiências, de conhecer mais o Senhor, de ter coisas profundas em Deus. Basta que nós queiramos que isso aconteça em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Deus te fez livre. Então vá para a tua casa e viva a liberdade em Deus. Amém? Queridos, toda terça-feira eu estou aqui atendendo, viu? É 0800. Então você que precisa de um aconselhamento, talvez até hoje você sentiu Deus falar com você, talvez algo tenha te impedido de viver as promessas de Deus. Sabia que a nossa alma nos impede de viver as promessas de Deus? Às vezes situações da nossa vida nos impedem de romper. Então venha, marque um horário comigo, eu terei o prazer de te atender, tá bom? De orar com você, de ministrar na sua vida, de conversar, de te ouvir. Tá bom? Às vezes nós precisamos só de alguém para nos ouvir. Às vezes o problema nem é tão grande assim. Mas quando você tem alguém para te ouvir, às vezes Deus nos dá a direção para dar para você. Tá bom? Deus te abençoe.